tudo bem? Meu nome é Ivan Rodrigues, eu sou marceneiro amador aqui nos Estados Unidos, brasileiro, marceneiro amador, eu trabalho aqui nos Estados Unidos e tenho aqui na minha garagem meu cantinho, faço umas coisas de madeira, diversão mesmo. E há uns meses atrás gravei esse vídeo que está embaixo aí no meu canal e sem pretensões nenhuma coloquei no canal aí e esqueci do vídeo. E ontem eu recebi uma mensagem com uma série de perguntas, enfim, então com 100 inscritos no canal, que eu não tinha nem sabia isso. Obrigado pessoal aí, obrigado pessoal que se inscreveu, que gostou do vídeo e que tá a fim de saber mais dicas. Então eu decidi fazer mais 2 vídeos sobre um pouco do trabalho que eu tô fazendo aqui e algumas dicas de coisas que eu vejo aqui nos Estados Unidos que eu acho que no Brasil não é tanta prática. Eu acho que é bem interessante trazer essa novidade, essas perspectivas diferentes e formas diferentes de usar alguns equipamentos que a gente não usa no Brasil tanto. Eu acho que nos Estados Unidos aqui, talvez por uma questão cultural, eles têm outros tipos de outras ferramentas, outras coisas interessantes de fazer. Então eu sempre procuro algumas novidades que eu acho aqui nos canais americanos, do pessoal aqui nas lojas que a gente vai nos Estados Unidos. Eles têm algumas coisas que eu falo, nossa, né, por que a gente não faz isso no Brasil? Às vezes tem umas coisas que são muito interessantes e tem coisas que a gente faz no Brasil, sim, mas que talvez não sejam tão conhecidas e tão divulgadas, né? A marcenaria no Brasil depende muito regional também para saber quem que faz o quê. Então no vídeo de hoje eu pensei em compartilhar um negócio que eu estou fazendo agora, na verdade, estou no processo de usar isso hoje. Então pensei em filmar e fazer aí um vídeo disso, que é o que eles chamam aqui nos Estados Unidos de planer router, ou router planer, que é uma plana de tupia, né? Um router, que é a tupia que eles chamam nos Estados Unidos de router, que é a nossa tupia no Brasil, e como usar ela como uma plana ou como um desengroço, né? Que no Brasil vamos falar de desengroço ou uma plana de bancada. Por exemplo, eu estou fazendo algumas coisas que eu uso bastante, na verdade, isso recentemente que eu fiz essa traquitana aqui, que eu vou mostrar para vocês. Na verdade nada mais é do que esse aqui, depois eu explico mais ou menos, mas a ideia por exemplo, eu estou fazendo aqui uma tábua de corte com restos de madeira, né? Eu fiz uma cerca aqui em casa e sobrou uma série de restinhos de madeira que eu cortei debaixo da cerca. Então depois eu explico mais ou menos o processo de fazer, mas agora que eu colei essas madeirinhas uma na outra, literalmente assim, né? Dei uma desviada que depois eu vou fazer um padrãozinho nela. Então eu tô com peças dessa daqui, né? Que não estão perfeitas, né? Elas estão um pouco desalinhadas, tem ondulações aqui e tal. Então agora passaria numa plana de bancada, né? Ou em um desengrosso, uma plana de bancada para alinhar. Como eu não tenho esse equipamento, é um equipamento caro, complexo e grande, né? Eu estou usando a tupia com essa traquitana aqui, que tem algumas aí no Brasil. Você vai ver que tem canais no Brasil que falam sobre isso, acho que chama de plana de tupia, né? Ou desengrosso com tupia, que já explicaram, mas eu queria compartilhar um pouco do que eu vi aqui, que eu acho que funciona mais, é mais interessante, assim, mais fácil de mexer do que a maioria que eu vejo nos canais aí de YouTube. Então, vamos lá, vou explicar mais ou menos assim algumas dicas importantes, antes de eu mostrar como fazer aqui, algumas dicas importantes. Primeiro, acho que a dica mais importante de todas é a broca, que se usa para isso, né? Então muita gente compra uns kitzinhos de broca como esse, assim, né? Para as tupias, que tem lá uma série de brocas. Esse aqui é um que eu comprei que é bem simples, não é nada sofisticado, porque tem as brocas mais comuns. Mas aí para fazer esse trabalho, na verdade, esse trabalho aqui, ó, eu fiz dessa mesma forma, com esse equipamento aqui, e fui planando essa tora inteira, que eu estou fazendo uma mesa com ela. Eu fiz com a tupia para fazer essa tora inteira. Como é um trabalho grande, né, não é um trabalho pequeno, eu decidi comprar uma broca. E aí agora que eu acho que é interessante compartilhar essa dica para quem quer fazer isso, é bem importante, que é uma broca como essa, ó.
Depois eu vou fazer aí posso explicar um pouco melhor, mas é uma broca como essa, uma broca chata, de topo. Eu comprei uma larga, essa aqui se não me engano é 3/4, 1 polegada de largura da broca, para poder valer, né? Você vai ver até que dá pra ver as riscas aonde passou a broca aqui. Mas para poder render, como a área é muito grande, se você pegar uma broquinha muito pequena... Desculpa. Uma broca muito pequena demora muito. Então, eu aconselho muito uma broca dessa, quanto mais dentes, melhor. E a qualidade desse dente vai fazer muita diferença. Principalmente quando você faz um trabalho de topo, que nem esse aqui. Que você está trabalhando no topo da madeira, né? No topo do grão da madeira, que não é na lateral. Esse aqui também vai ser a mesma coisa. Eu vou passar ela aqui, ó, de topo da madeira. E o topo da madeira, se você tem uma broca não tão afiada, ele vai, né, marcar todo ele, não vai ser um corte liso e bonito. Então o que eu realmente recomendo para fazer isso é uma broca como essa aqui, tá? E aí o processo bom, como tá acostumado de tupia, é o mesmo processo de tupia, como meu pai sempre me falou, desplugue a tupia sempre que você está trabalhando com a tupia. Nunca deixe esse negócio na tomada, certo? Eu ouço meu pai falando isso no meu ouvido até hoje, porque qualquer bobagemzinha que você encosta aqui nesse botão, ó, vai-se um dedo, né? Então tá aí a dica do seu Flávio Antônio pra se prender uma broca de tupia. Tupia simples. Agora eu vou montar mais ou menos o que é, né? O que é a ideia do conceito dessa traquitana aqui, né? Desse gabarito, não sei como é que eles chamam em português. Qual que é o conceito? Eu vou mostrar mais ou menos de forma bem simples aqui, ó. A ideia é você ter duas bases laterais, que eu não vou usar essa aqui, eu vou usar uma madeira, deixa eu pegar uma madeira para mostrar um pouquinho melhor. Vou usar duas madeiras, por exemplo, sobra de madeira aqui, né? Duas sobras de madeira, deixa eu tirar esses daqui. E esse gabarito nada mais é do que uma base para correr a tupia de acordo com essas duas travas aqui. Então eu vou travar ela aqui com um sargento, e aí eu tenho essa base aqui que corre e a tupia que corre dentro dela. Tá? Eu fiz, né? Lógico, eu fiz essa aqui do tamanho da minha tupia. Então, ó, ela corre aqui dentro e eu vou correndo assim e fazendo assim, ó. Né? Esse aqui vai ser o processo todo. Então, o que é importante? Que essas duas tábuas estejam niveladas, né? Na verdade, qualquer que seja o desnível, vai ser o desnível que vai dar para a peça. Então, se essas tábuas aqui estejam uma mais alta do que a outra, é o desnível que vai dar para a peça. Então, desde que elas estejam bem presas, a peça vai ficar num nível. Aí você vira a peça e faz do outro lado. E aí você consegue, né, uma superfície bem lisa e bem plana para poder trabalhar dos dois lados. Eu vou fazer isso aqui, na verdade, a gente já vai acabar sendo uma tábua de corte, então eu posso fazer todo esse processo e depois eu mostro o resultado final, como é que vai ser. Mas basicamente a ideia é essa, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe, acho que tem alguns vídeos que entram muito em detalhe de como fazer, que eu acho que não precisa. Você bater o olho aqui, você já vai ter uma ideia do que eu tô falando, né? O que eu sugiro nesse traquitana aqui? A forma com que eu fiz foi duas cantoneiras, né, de metal, com uma chapinha de 3/4 compensado, 4 parafusos medidos por tamanho, né? Coloco aqui, medi o tamanho da base da minha máquina, certo? Coloquei ela aqui e ela tá no tamanho certinho e ela corre aqui dentro. Pode passar um pouquinho de vaselina se quiser aqui dentro, passa uma vaselinazinha só para não marcar muito e não judiar da tampa da tupia. O que eu acho legal de fazer com isso aqui? Primeiro, eu acho muito mais simples do que aquele quadrado que se faz de madeira, né? E faz um buraco no quadrado e tudo mais. Eu acho isso aqui mais simples, mas uma coisa que eu acho bem legal é o fato de eu poder, agora que vou fazer isso aqui, vocês vão ver
eu vou tirar esse quadrado aqui e vou ajustar ele pro tamanho da minha base. Então, o que acontece é que a minha base corre bem fixa. A hora que eu trago esse quadrado para cá, ele não fica bamba e dançando em cima da minha base. Aí aqui colocando essa madeira, depois eu mostro aí umas dicas de como prender para ficar fácil de fazer. E aí é correr. Ter uns outros vídeos que eu mostro como que eu fiz essa tábua aqui. Acho que eu filmei ela e outras tábuas, por exemplo essa daqui. Outra tábua que eu fiz na mesmo processo, né? Um monte de toquinho e a tábua fica depois alinhada por cima, planada nesse mesmo processo aqui. É importante também algumas dicas de essa broca aqui, como ela é uma broca larga, então comendo devagar, comer bem pouquinho na primeira passada, abaixa mais um pouquinho, come um pouquinho na segunda passada. É um trabalho, dá trabalho, mas é bem bacana e acho que o resultado é bem legal. Então, essa é a minha dica que eu queria compartilhar, que é esse traquitana de fazer plena com tupia. Deixa eu fazer e eu mostro o vídeo pra vocês, tá bom? Aqui eu vou mostrar como é que eu faço a base de suporte, né, para essas peças. Em alguns lugares você vai ver que o pessoal indica aí nos tutoriais usar cola quente, mas na verdade o que eu faço aí é usar esses sargentos, né, prendendo essas tábuas na base, com duas tábuas laterais um pouco mais baixas, e aí eu tô fazendo a base das cantoneiras. Então eu mudei os parafusos para deixar ela na distância certa, dá pra ver aí mais ou menos onde tá passando a máquina. Aí ajusto a broca, aí eu vou trocando peça por peça até para conseguir fazer. Aí já dá pra ver que tá começando a comer um pedaço da madeira. Ó, dá um outro ângulo também. Então agora vai devagarzinho, comendo de pouquinho em pouquinho a madeira e trocando as pecinhas. Ó, aqui dá pra ver a broca exatamente comendo ali o pedaço da madeira, de pouquinho em pouquinho, né? Porque é uma broca grande. Aí levo pra bancada, no gabarito da serra de bancada. Aqui é só para mostrar também essa parte, não é o plana, mas essa parte aqui eu tô fazendo então os cortes nesse gabarito de serra de bancada, que é muito, muito útil, uso muito esse aí. Então, com um esquadro de 45 graus, eu consigo fazer os cortes todos corretos na base. Aí de novo, fazendo o corte no outro sentido agora, também com a base nos esquadros, usando esse gabarito para corte na serra de bancada, que é muito, muito útil. Para mim, todos os projetos que eu uso, eu acabo usando ele de uma forma ou outra. Tem um outro vídeo sobre esse gabarito de serra de bancada, que se você quiser assistir, vocês podem ver. Aí fatiei, né? Vocês viram as fatias todas, e aí tá o material fatiado pronto. Bom, eu acabei pulando algumas partes do processo, acabei não filmando algumas partes do processo, mas depois de cortar as fatias da madeira que vocês viram nos outros vídeos, depois de planar e fatiar ela, aí eu combino girando uma para cada lado, que você vê esse padrão assim, que eles fazem assim, e colei elas todas nessas duas tábuas aqui. Dessa vez, como eu colei elas, só essas duas tábuas uma na outra, eu consegui manter as tábuas bem alinhadinhas assim, então eu acho que eu não vou precisar mais planar. Nesse caso eu vou só com uma lixa mesmo para dar uma desbastada aqui. E aí vai virar uma tabuinha bacana que eles chamam aqui nos Estados Unidos de end grain, né? Que é no topo do grão da madeira, que é uma tábua muito boa para corte, porque ele não machuca o fio da faca. A faca entra, né, e bate nos grãozinhos da madeira, mas acaba não cortando a tábua, e ela é muito boa para o fio da faca, ela não perde o fio. Então você vai ver que alguns dessas tábuas de corte de madeira, eles são de topo do grão, assim, que fica bem bonito também, dá um trabalhinho de fazer, e aí que eu uso bastante esse end grain, essa plana. Então vai ser esse aqui o trabalho. Eu vou terminar agora e fazer uma resininha assim de um lado, e do outro eu vou deixar liso mesmo. Agora aqui eu vou só lixar mesmo, para tirar as colas e dar uma parada na madeira. A lixa que eu vou usar é uma orbital, uma lixadeira. Começo com uma lixa 80 e eu fui até a lixa 400, 500 mais ou menos, que vai realmente selando as aberturas do grão.
Aí depois de lixado, o acabamento que eu dei aqui foi com um produto que eu gosto de usar para peça pequena, assim, que é um spray aerosol de lacquer, né? Laca, acho que no Brasil seria a tradução. Vai ver que o que eu uso é um Minwax, mas você pode usar de qualquer marca, é bem bacana, é um acabamento bem duro, uma resina bem dura que não penetra na madeira e ela cria uma camada bem de proteção bem bacana. E aí tá o material finalizado, a tabuinha finalizada. Espero que vocês tenham gostado e vou colocar alguns outros vídeos aqui também com outras técnicas interessantes.